Amigas e amigos, como era previsto, a mídia tratou de maquiar aquele atentado a tiros no acampamento de solidariedade ao preso político Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Lula, se utilizando basicamente de duas práticas. A primeira, a da omissão, falar o mínimo possível sobre o assunto. Como não dá para se omitir completamente, entra em ação a segunda prática, que é a da manipulação, da distorção, a tentativa de esvaziar de conteúdo político o acontecimento. Foi um crime político, claro, tem as digitais moristas, lavajatistas, bolsonaristas, mediatistas, golpistas, fascistas. São as mesmas digitais do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL no Rio de Janeiro, as mesmas digitais dos atentados à caravana do ex-presidente Lula no sul do país. Fala-se muito do atentado a tiros, mas aqueles atentados a pedradas, atentados a relhadas também precisam ser considerados. São crimes bárbaros, crimes políticos, essa gente zumbizada, completamente inoculada pelo vírus do ódio. Essa gente, né? Essa mesma gente que anda por aí com a bandeira brasileira nas costas, que eu tenho falado aqui, né? Gritando, a minha bandeira jamais será vermelha. Aí se pergunta para ele, sim, ô doido, ô maluco, ô louco, essa bandeira aí é do que mesmo? A bandeira brasileira. Sim, mas qual seria a bandeira vermelha que poderia substituir essa aí? Ah, a bandeira petista. Sim, mas o PT é uma organização política, ideológica, partidária e tal, não tem nada a ver com o país. Aí, a partir daí, já começa a rosnar, né, latir e espumar, né, e já não dá... Acabou a conversa. É isso, né? Não tem como fazer interação com esse tipo de gente. São matadores ideológicos. Né? É como a história dos matadores de aluguel que tem por aí, né? A história que se conta por aí é essa, que se contrata um matador de aluguel, ele fala, não, vou matar esse sujeito, o sujeito nunca fez nada para mim, né? Aí ele pega uma foto da vítima e fica olhando para aquela foto e trabalhando o ódio, criando o ódio, né? No caso desses matadores ideológicos, né, quem cria este ódio é a própria mídia, os bolsonaristas da vida aí, né, os comportamentos deles, né, essa fábrica de cachorros loucos, o comportamento dessa rataria pretoriana midiática, né? E não estou falando aqui por falar, né, tem aí comprovações disso, como um editorial do jornal Estado de São Paulo, que diz aqui, a hora da conciliação. Aí a gente vai ver a conciliação que ele está pregando é assustadora. Que diz aqui, os brasileiros passaram os últimos 30 anos sendo instigados ao confronto. Não por acaso esse período coincide com a formação e a consolidação do Partido dos Trabalhadores, cuja aguerrida militância fez da raiva a sua principal ferramenta política, impossibilitando qualquer forma de diálogo com quem não fosse petista. Ou seja, bom mesmo era antes dos 30 anos, antes do PT, né, ali na ditadura militar, aí não tinha esse problema de conflito, nada. Está dito, está escrito aqui. Prossegue ainda mais. Tal indisposição democrática gerou os esperados frutos na forma de um antipetismo igualmente feroz e intolerante, o que viabilizou até mesmo uma candidatura presidencial que faz da truculência seu projeto de governo. Olha aí, a culpa da intolerância e tudo mais, foram os petistas que criaram os antipetistas. Nunca houve antipetista na história deste país. Isso aqui é anticomunismo, né? O anticomunismo clássico aqui do Brasil, que eu tenho falado aqui, o anticomunismo em âmbito mundial, o nazismo é essencialmente anticomunista, né? A marcha do progresso, né? A marcha da história, né, precisa ser detida exatamente pelo antipetismo, que é o anticomunismo, o antiprogressismo e etc., né? As práticas da antidemocracia. É isso, olha o Estadão falando aqui. Antes de 30 anos, antes de surgir o PT, estava tudo normal. Só tinha ali a Arena e o MDB, né, e estava normal, a ditadura. A Arena mandava, a ditadura mandava, os quartéis mandavam, né? Os porões dos assassinos, esses assassinos ideológicos, né, que mandavam, aí estava tudo normal, né? Olha, a comprovação das coisas, da ideologia e tal, da manipulação,
né? O Merval Pereira, porta-voz dos Marinho, vai na mesma linha, né, que ele disse aqui que o ataque a petistas não é aceitável na democracia. Olha aí, a democracia está acima de petistas e ataques, não sei mais o que. Nós somos aqui os defensores da democracia. Aí prossegue ele. No momento em que o país vive crises múltiplas, sendo a moral geradora das demais, a radicalização do debate político chega ao limite quando grupos rivais são atacados à bala, como aconteceu no acampamento dos militantes petistas em Curitiba. São militantes petistas. O epíteto, tem tudo que não presta aqui nessa frase, tem. A radicalização, né? Grupos rivais são atacados à bala. Quem atacou quem? Quem atira em quem? São grupos rivais que se agridem, um ataca o outro. Olha a manipulação desavergonhada, né? Isso aqui é baixaria, né? Isso é um rato da pior espécie, né? A crise moral, né? A geradora das demais. Nós somos os paladinos da moralidade. Trouxemos aí os moralistas lá da Lava Jato, Sérgio Moro, do céu, né, por satélite e tudo mais. Prossegue ele. Não é aceitável numa democracia que o debate de ideias chegue a tal radicalização e que a disputa partidária se transforme em guerra aberta, distorcendo a visão de Clausewitz de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Não é aceitável, a gente não aceita isso não. Ou vocês aceitam, engula o que a gente está, né, impondo aí, o golpe e tudo mais, a Operação Lava Jato, né, isso, fora disso não é aceitável. Vocês querem transformar, né, distorcer a visão do Clausewitz, o clássico, né, estrategista militar alemão e tal, muito citado aí na estratégia política, que ele diz que a estratégia militar, né, e a estratégia política são parecidas. Quando não se chega ao entendimento pela estratégia política, vai para a guerra. Essa é a tese do Clausewitz. Bom, enfim, ele que está mentindo, distorcendo aqui e tal. O que aconteceu em Curitiba precisa ter uma resposta rápida, eficiente. Olha aí, é a mesma coisa da Marielle que eles falavam, né? Aí prossegue, mesmo, precisa de ser apurado e tal. Olha aí, ó, porém, contudo, né, todavia, né, mesmo que os militantes acampados em frente à Polícia Federal sejam típicos representantes do mote nós contra eles, ressuscitado pelo ex-presidente Lula em seu discurso lá nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, né, momentos antes de ser preso. Olha, mais uma frase eivada, carregada, né, de mau caratismo, né, de podridão. Esse sujeito é podre. Agora é importante a gente saber o que ele fala, porque ele é o porta-voz dos podres, dos Marinho. É muito importante a gente conhecer o pensamento deles e analisar, refletir sobre ele, né? O nós contra eles, quer dizer, foi o Lula que criou o nós contra eles, foi o PT, que é a mesma lógica do Estadão. Antes do PT não tinha esse negócio de nós contra eles, né? Ninguém criou o nós contra eles, são universos opostos, do povo que luta pela sobrevivência, pelos seus direitos, né? E a direita que luta pelos seus privilégios e tal, escravagismos, seria a mesma coisa. Não, esse negócio de nós contra eles, não, somos todos escravocratas. Mas você é escravo. Não, mas eu sou escravocrata. Mas os escravagistas, quem são? Somos nós mesmos. Nós somos ao mesmo tempo escravizados e escravocratas. Como é que isso pode acontecer? Né? Isso é pra... Agora, cachorro louco engole isso, né? O doido, o maluco, né? O matador ideológico, esse da bandeira, que não sabe dizer, né, se é a bandeira do PT, do Brasil, né? Inoculado pelo vírus do ódio, né? Diz mais ele ainda aqui que a radicalização da política, a esquerda e a direita, não é aceitável numa democracia. Nada de radicalização. Eles não radicalizam. Eles não deram um golpe, eles não rasgaram o programa de governo eleito em 2014. Olha aí que discurso podre, é completamente podre, mas esclarecedor, podre, mas esclarecedor. É isso, às vezes a gente tem que mexer no lixo, né, para identificar, né, quem é que está produzindo lixos, como eles produzem lixos. Isso aqui é lixo, lixo midiático. Aí ainda prossegue ele, é preciso que os líderes partidários entendam que não pode esticar a corda até onde o Estado de Direito não aguentar. Né, o Estado de Direito deles, quer dizer, quem está esticando, quando se estica a corda, ele quer dizer o seguinte, quando se estica a corda é para exigir o cumprimento da Constituição, mas como tem um Estado de Direito aqui, né, nós não vamos cumprir a Constituição coisa nenhuma, porque nós estamos com o Estado de Direito, né? Isso aqui é ameaça, chega a ponto de ameaça, e a ameaça fica mais clara ainda
no parágrafo seguinte: o presidente do PT, a presidente do PT, senadora Gleice Hoffmann, não é a líder que o momento exige. Tira a Gleice, põe aí alguém que seja de direita para dirigir o PT. Né? Ao contrário, estimula o radicalismo em seus vídeos absurdos, pedindo apoio a países ditatoriais que têm suas prisões cheias de presos políticos, quando considera Lula um preso político numa democracia. Olha aí, é a inversão das coisas, né? Quem está preso lá é preso político, quem está preso aqui é um preso comum, né, numa democracia. Sentido ideológico, né? Sentido aí exatamente dos interesses de classes e tal. Aí ele diz aqui: agora mesmo a Gleice, né, acusou irresponsavelmente o juiz Sérgio Moro e os meios de comunicação, especialmente o Grupo Globo, de serem culpados pelos atentados. Não precisa nem, né, culpar ninguém, não precisa de nada disso, né? Só, como se diz, né, só olhar e ver as digitais que eu falei aqui. É a pregação típica, né, da pregação lavajatista, a pregação das seitas, dos fariseus, né? Essa turma aí, né, dessas seitas. Quer dizer, eles não vão lá pregar o que eles defendem efetivamente. Eles dizem que estão pregando Jesus Cristo, né, que você vai para o céu, não sei o quê, você vai ficar rico, né, que se você seguir os ensinamentos deles e pagar as taxas deles, os dízimos deles, você vai para o céu e tal, tal, tal. E eles não dizem efetivamente que se trata de uma indústria, né, de meter a mão no dinheiro do povo, na indústria do dízimo. A mesma coisa, a mesma lógica das pregações das seitas, né, é o que a gente vê por aí, né? Assim como o Jair Bolsonaro, o Sérgio Moro, que se equiparam, né, do ponto de vista do cinismo e da hipocrisia, essa história, né, de bandido bom e bandido morto, que eles dizem por aí, o Jair Bolsonaro e tal, né, na lógica do Sérgio Moro, bandido bom e bandido preso, não sei o quê. Quer dizer, aí entra um outro conceito importante para a gente refletir. Quem defende essa tese de bandido bom e bandido morto, na verdade é bandido, porque está se igualando com o bandido. Ao invés de defender o seguinte: bandido tem que ser julgado, né, tem que ser submetido às penalidades previstas na lei, né, precisa ser tratado com civilidade. Para essa turma aí, esse conceito é um conceito de defesa de bandidos. Né? Quando eles falam, tá defendendo o bandido, defende-se os direitos humanos, né, a aplicação das leis, a civilidade, a humanidade evoluiu, lutou para ter civilidade, ter leis, ter constituição, ter democracia e tudo mais. Trate as pessoas com o espírito da democracia, das leis. Pegue o bandido, né, julgue o bandido e puna o bandido de acordo com as leis. Não é bandido morto. Aí quando fala quem mata bandido também é bandido. Aí vira uma bandidagem. Muitas vezes eu tenho falado por aí, quando a gente diz não defenda essa tese de bandido bom e bandido morto, porque eu não estou defendendo o bandido, estou defendendo você, para você não virar um bandido, senão você equipara. Qual a diferença do bandido e de quem mata o bandido? Ambos são bandidos, claro, né, à margem da lei. Né? Aí é o caso, né? A Operação Lava Jato é assim, à margem da lei, a tese do Bolsonaro, as teses do Bolsonaro à margem da lei, essa questão da mulher, a questão do LGBT, essas coisas todas que a gente sabe que ele defende, o fascismo, né? Completamente à margem da lei, da civilidade. Qual é a denominação que a gente pode dar para esse tipo de gente, senão de bandidos sociais? É daí que surgem os matadores ideológicos, né? Essa ideia de que dizer que o Bolsonaro não defende, por exemplo, estupradores. Claro que defende, porque o que ele falou para a Maria do Rosário? Agora, isso não é bandido? Quem defende esse tipo de coisa não é bandido? Assim como os crentes, entre aspas, que enganam o povo para roubar o dízimo, né? Esses traficantes da fé, Magno Malta, né, etc, etc. Essa turma toda que tem por aí. Isso aí não é bandido? Porque é isso, né? Atua na marginália, na bandidagem e tudo mais. E vai criando essa subjetividade toda, né? Tem um outro... essa rataria pretoriana midiática, essas rodinhas, né, de cretinos. Cretinos, a gente escuta isso, é só cretinice. Na Rádio Jovem Pan,
na Rádio Bandeirantes, na Rádio CBN, na Globo News e tal. É só cretinos que tem ali. É impressionante. Eles são pagos para ser cretinos. E parece que são instruídos e treinados para serem cretinos. Né? Sardenberg, esse Augusto Nunes, né? Enfim, Merval Pereira, essa turma toda aí. Né? É uma cretinice que a gente fica olhando assim. É a história do mimetismo, né? Eles se postam e se comportam como cretinos. Aí a pessoa, o incauto do outro lado fala, eu vou ser cretino, é legal ser cretino. Aí põe uma bandeira brasileira nas costas e sai por aí gritando, minha bandeira jamais será vermelha. É assim que se fabrica os cretinos e se fabrica também os assassinos ideológicos. O próprio Estadão faz um editorial comentando um artigo que eu falei dele aqui recentemente, de um professor Carlos Maurício Ardissoni, que é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que ele reclama que a direita não tem vez na academia, né, nas universidades. Né? Agora, essa história de ou a pessoa é intelectual ou é de direita, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. A pessoa que diz que é de direita e que é intelectual, que é acadêmico, não é honesta. Aí tem que tratar assim, você não é honesto. Aí não é ditadura, é uma questão de lógica elementar. Quem estuda filosofia, sociologia, história e tudo mais, não tem como ser de direita. É mau caráter a pessoa que conhece a história, conhece filosofia, conhece sociologia, e diz que é de direita, defendendo aí essas coisas, Lava Jato, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro, a mídia e etc. Só que o Estadão defende, olha aí como são as coisas. Como é a marginalidade social, como eles atuam, como eles pensam, como eles defendem os seus pontos de vista. Né, que elogia aqui o artigo do tal do Carlos Maurício Ardissoni, e diz aqui, no Estadão, esta doutrinação ideológica é um atentado à academia que se vê despojada de sua mais profunda missão, a busca da verdade num ambiente de plena liberdade. Por óbvio, tal aparelhamento ideológico da universidade também gera efeitos muito além dos bancos acadêmicos. É todo um conjunto de ideias, quase sempre muito frágeis e irrealistas, que ganham ar de verdade incontestável. Nesse sentido, como não ver a relação entre a crise política, econômica, social e moral que o país atravessa e os abusos ideológicos cometidos diariamente nas universidades? As universidades são culpadas, todas as mazelas que estão acontecendo no país. A academia tem um papel decisivo para o país. Urge resgatar sua dignidade, devolvendo a liberdade de pensamento e de expressão a professores, pesquisadores e alunos. Ou seja, vão resgatar como? Vão implantar a ditadura do partido sem partido, na universidade sem partido, sem ideologia, sem nada, sem história, sem sociologia, sem filosofia. Para que serve uma universidade? Agora diz aqui, né, que a busca da verdade num ambiente de plena liberdade. Quem está cerceando a liberdade? Se eles não se impõem pelas ideias deles, a culpa é de quem defende as questões ideológicas, essas sociologia, filosofia, história e tudo mais. Tem algum decreto lá que é proibido a direita se manifestar? Por que eles não se organizam, e vão defender as suas ideias? Porque a pessoa precisa ser muito doido, cachorro louco. Precisa ser muito doida, cachorro louco, para dizer, estou aqui na academia e sou de direita. É um mau caráter, né? Leva algum, é preciso resgatar, não sei como que vai resgatar? Vai fazer uma lei, né? Vai implantar a Lava Jato, a lógica da Lava Jato, a lógica do Bolsonaro nas universidades? É assim que funciona? Como é que é o negócio? Mais um caso aqui para a gente analisar. E disso a gente vai derivando as coisas, né? Essa história da delação do Palocci, por exemplo, que é o próprio Globo, dá a notícia do Palocci e do Renato Duque, dizendo que as delações dos dois podem substituir o que o STF tirou das mãos do juiz Sérgio Moro. A segunda turma do STF, que o Moro deu uma banana para eles, né? E aqui, no caso do Renato Duque, o Globo diz isso explicitamente, né? Que a decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar das mãos do juiz Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht que citam o ex-presidente Lula, tornou relevante o material oferecido pelo candidato a delator, o Renato Duque.
Ou seja, pode levar isso aí que a gente arruma outros para pôr no lugar. Até porque a delação da Odebrecht, eles estavam usando ela lá, né, de acordo com as conveniências deles. Até hoje ninguém sabe quem delatou, como delatou, né, 70 delações, que não sei mais o que. Ninguém vai atrás, a mídia não toca no assunto, né, coisas escandalosas, os segredos da delação da Odebrecht. Aí tem, é isso, né, a ideologia da direita vai criando, né, todo tipo de pessoas que atuam à margem da lei descaradamente. Além do Sérgio Moro ignorar essa decisão da segunda turma do STF, também ignorou aqui o habeas corpus do caso do empresário português Raul Smith, né? Simplesmente ignorou e criou aí uma celeuma, um debate jurídico, né? E ele fez um despacho lá dizendo que não ia cumprir coisa nenhuma e tal, né? Que não está na jurisdição, né, do Tribunal Regional da Primeira Região. Quer dizer, vocês podem decidir à vontade. Eu acato se eu quiser, se eu não quiser, eu não acato. Né? É isso aí, né? É o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato. Aí no final do despacho dele, ele diz o seguinte, está escrito, entre aspas, do Moro: há uma equipe pronta da Polícia Federal Brasileira para buscá-lo nos próximos dias. Ou seja, vocês podem dar habeas corpus que vocês quiserem. Pode se esguelar aí com o habeas corpus de vocês, que a Polícia Federal vai buscar o que eu mandei prender lá em Portugal. Olha aí, se não é nazismo, né? Tribunal Freisler, né? Tem... Não dá tempo aqui, enfim, o vídeo está ficando longo, mas tem uma série aqui de juristas fundamentando exatamente essa tese que eu tenho falado aqui, do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, completamente à margem da Constituição. Aí vem o Merval Pereira falar em Estado de Direito, vem o Estadão falar em democracia. Quer dizer, você organizar o povo, para o povo lutar pelos seus direitos, os trabalhadores, para melhorar os seus salários, as suas condições de vida, as suas condições de trabalho, melhorar a educação pública, a saúde pública, enfim, tudo que dá um mínimo de dignidade para o povo, né? Isso é radicalização, criar a política, né, de nós contra eles, essas coisas todas. É isso. Eu falei aqui no vídeo passado, quando eles dizem exterminar o lulopetismo, né, não é de brincadeira, é no sentido literal. Aquela história do senador Jorge Bornhausen, lá atrás, na farsa do Mensalão, que ele falou: precisamos acabar com esta raça. Né? Eles tentaram acabar em 64, né? Assassinaram muitas pessoas, tentaram acabar com essa raça na Alemanha nazista, né? Tentaram várias vezes, e tentaram acabar com essa raça, né, que se levantou contra o escravagismo aqui no Brasil em vários episódios. É isso aí. Né? A síntese desse atentado em Curitiba é exatamente essa, né? Trata-se de um crime político e, naturalmente, os autores intelectuais desse crime procuram se safar dizendo que não tem nada a ver, que são inocentes. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.